Durante a gravidez, a gente se preocupa tanto com a decoração do quarto do bebê, a saída da maternidade, tantas outras coisas materiais, que eu acho que a gente acaba se esquecendo do principal, que é a rede de apoio, né? Sabe aquele ditado, é preciso uma vila para criar uma criança? Em partes eu até concordo com ela. Eu acho que o apoio de quem você confia é fundamental nesse período. Eu trabalho com mulheres nessa fase desde a minha residência e mesmo tendo mais familiaridade com essa fase, nada teria me preparado para o meu puerpério. O período do puerpério é um período muito desafiador para as mulheres, porque existem mudanças hormonais, o corpo está tentando voltar ao estado que era antes da gravidez, existe, além dos hormônios desse corpo, esse útero tentando voltar ao tamanho, todas as funções acontecendo, hormônio sendo liberado para amamentação, e a mulher ela se perde, a identidade dela não existe mais. É um período de profunda e extrema mudança, tanto física quanto emocional, né? É um momento em que a gente deixa de ser uma pessoa só, né? Em que a gente deixa de ser a nossa prioridade e passa a conhecer aquele serzinho que acabou de nascer e que os nossos hormônios estão todos bagunçados e é um período que precisa de muito cuidado e delicadeza com quem está perto. Aquilo que ela era antes do bebê nascer, ela era uma mulher, sonhava com esse bebê, desejava esse bebê, mas ela não está preparada para isso. E agora, quem sou eu? Quem sou eu nesse novo papel de ser mãe? Eu não sei fazer isso. Então existe uma cobrança muito grande, além dessas mudanças físicas, hormonais, também existe o lugar da mulher não conseguir descansar, não conseguir dormir, existem as privações de sono, existe um cansaço absurdo, ela não existe mais como ela se conhecia e ela passa a tentar criar uma nova identidade e isso é muito dolorido. O plano inicial, né, de quando a Júlia nascesse, era que a minha mãe viria nos ajudar, né, ia ficar comigo um mês ou mais, para me ajudar com as coisas da casa, com os cuidados com ela e para ser meu porto seguro, né, principalmente. Mas 3 dias antes do nascimento da Júlia, né, que estava programado, minha mãe adoeceu e a recomendação médica era que ela ficasse pelo menos 21 dias afastada. E foi um baque, né, porque eu não estava esperando. Claro que meu marido sempre me apoiou, ele é sim também minha rede de apoio, né, além de pai. Mas eu fiquei muito perdida, assim, sem saber como é que eu ia fazer, né? Ai, como é que eu vou dar banho, né? Tendo feito curso antes mesmo assim. E eu fiquei muito triste, mas eu não queria demonstrar que eu estava triste porque minha mãe já estava, né? Só chorava. Então, eu e meu marido falamos, não, a gente vai dar conta, tá tudo certo, né? A gente sempre quis isso. Eu acho que quando a gente está na maternidade, né, ali no hospital, as coisas fluem de maneira mais fácil, porque é tudo muito novo, mas fica um entra e sai naquele quarto, né, todo mundo ali cuidando de você e do bebê. Quando a gente chega em casa, a conversa é outra, porque é você e seu marido, né, ou você e seu parceiro, sua parceira, ali para aquele bebezinho. E eu lembro que a gente recebeu alta num domingo, frio e chuvoso, e viemos nós 3 para casa e era uma casa que era para estar cheia com a nossa família, né, nossos pais, quentinha e cheirando arroz fresquinho, mas eu acho que isso influenciou bastante depois como é que eu fiquei no meu puerpério, sabe? Como há essas mudanças de humor, a privação de sono, a mulher não se encontra mais dentro da sua identidade, ela fica muito chorosa, irritada, emocionada, sente que o mundo dela, que ela conhecia antes, está caindo. E é o que está acontecendo mesmo. Então, ela não se encaixa mais dentro daquilo que ela se encaixava antes e choro, lágrimas, dores, inseguranças, medo, raiva, tudo misturado. Eu queria muito a minha mãe naquele momento, sabe? Parece que eu só conseguiria viver a maternidade plenamente com a minha mãe do lado me apoiando. Mas eu recebi muita ajuda, tanto eu quanto meu marido, sabe? Minha sogra e a madrinha do Gui ficaram nos ajudando por vários dias aqui, acho que foram 2 semanas. Elas cozinhavam,
lavavam e passavam as roupinhas da Júlia, né? Eu mal saía do quarto, mas quando eu saía, sempre tinha uma comida quentinha para mim. Meu pai veio para cá também, ficou dias aqui, tentando fazer o lugar da minha mãe, né? Fez o papel de vô e vó com maestria e me deu colo como pai também naquele momento, né? Me ajudou demais, eu sou muito grata, muito grata. E meu marido também, que não soltou a minha mão em nenhum momento. Acho que ele estava mais acostumado com o meu choro do que com o choro da Júlia, porque eu só chorava. E eu fico imaginando nesse meio tempo, eu fiquei muito angustiada, né? Eu tive baby blues. O baby blues é totalmente normal e acontece com a maioria das mulheres. São 2 semanas, mais ou menos, onde a mulher está passando por todas essas transformações biológicas e ela sente uma tristeza. Ela olha para aquele bebezinho dela e fala, eu vou dar conta, eu vou amar, e ela se sente insuficiente. Que foi o que aconteceu comigo. Só que é um sentimento de culpa tão grande que você não consegue entender. Você está ali com o amor da sua vida nos braços e mesmo assim sente uma tristeza profunda, uma vontade de chorar, uma angústia. Eu lembro que eu falava, meu Deus, eu estou vivendo num mundo pós-apocalíptico, só sobrou eu, meu marido e minha filha. Ela se sente incapaz, ela acredita que ela não vai dar conta dessa maternidade. Mas isso passa por volta de 2 semanas até 1 mês. É um estado natural e precisa ser falado sobre isso, porque as pessoas pensam que ela tem que sair da maternidade cantando, como se fosse o Rei Leão levantando o Simba, feliz da vida. E não, ela está passando por mudanças e é normal que ela esteja triste, mas não é fácil, não quer dizer que por ser normal é fácil. É comum de acontecer, é diferente da depressão pós-parto. A depressão pós-parto, ela tende a vir, às vezes ela pode não vir imediatamente. Pode ser que ela venha 1 mês, 2 meses depois, mas é um período que a mulher ela não consegue sentir vinculação com o seu bebê. Ela sente que aquele bebezinho, ela não vai dar conta. Ela sente até um certo distanciamento. Não quer dizer que ela não o ame, mas ela está adoecida. Ela está com depressão. Ela não sente vontade de viver. Ela sente que ela não vai dar conta, ela tem pensamentos de desistência, de morte, ela fica sem vontade de comer, ela não consegue fazer os seus afazeres. Então, é um período muito difícil, não pode ser confundido com baby blues, porque isso tem uma duração de até às vezes 1 ano. Então, quando a mulher estiver com um discurso de desistência, não conseguindo olhar para o seu bebezinho, não se sentindo suficiente, é muito importante você prestar atenção no discurso da mãe. A depender do tamanho, da dor, ela precisa de ajuda médica, psiquiátrica muitas vezes. O puerpério é uma fase muito desafiadora, que se você tiver a oportunidade, né, de ter uma rede de apoio, de conseguir conversar com a sua família, com seus amigos durante a gestação, faz total diferença. A rede de apoio precisa estar presente, mas a rede de apoio precisa falar o que você quer, como você está se sentindo, sem um lugar de escuta e não de julgamento. A rede de apoio precisa sentir essa mãe, porque tem mães que são diferentes uma das outras. Tem mãe que gosta que faça tudo, tem mãe que gosta que não faça nada, tem mãe que gosta que esteja do lado, tem mãe que gosta de estar sozinha. Cada pessoa é um indivíduo, não tem jeito certo e não tem jeito errado. Então a rede de apoio não deveria ver com o seu saber, e ela deveria ver com a sua curiosidade. Com a sua curiosidade de se relacionar com a mãe e falar, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu lembro que num dia, num dos desabafos, né, com as minhas amigas, tanto as que já tiveram filho e outras que não tiveram, uma delas que tinha assim, um intervalo de 2 meses, eu acho, entre o nascimento do filho dela e da Júlia, ela simplesmente fez um bolo, e veio entregar aqui em casa. E aquilo me tocou de uma maneira, eu fiquei emocionada mesmo, porque eu pensava, gente, mas ela tá recém-parida também. E ela ouviu o meu desabafo, me acolheu, tirou um tempo do dia dela para fazer um bolo para mim, veio me entregar. E ela falou uma frase que eu nunca vou esquecer, é sempre alimente uma puérpera, né? Depois a gente só aprende essas coisas depois que a gente vira mãe. A rede de apoio também pode olhar para uma pia que está cheia de louça para lavar e lavar
pode perguntar o que a mãe gostaria de comer e pedir uma comida, pode perguntar para a mamãe, você gostaria de dormir? Eu vou ficar com o seu bebê? Se você quiser, eu fico aqui do lado. Pergunte, porque cada mãe tem um limite, cada mãe funciona, cada mãe tem a sua insegurança. Então, a rede de apoio, quanto mais sem julgamento, sem palpites, porque tudo são palpites, cada ser humano é único, puder estar do lado vai ajudar muito. E também a rede de apoio, se instruir, procurar entender como as pessoas estão emocionalmente, psicologicamente, fisicamente no período do puerpério, qual é a melhor maneira de ajudar. E ainda assim, munida com todas essas informações, levar em conta o sujeito, a mãe, o indivíduo. O que você gostaria? Estou aqui para te ajudar. Quer apenas o meu silêncio do seu lado? Tá tudo bem, você não precisa fazer nada, só ficar bem. Então, esse enxoval emocional, ele é o mais importante de ser feito durante a gestação. Eu acho que o que eu teria feito diferente, né, se eu vivesse essa situação outra vez, eu teria conversado mais profundamente com as minhas amigas que já passaram por isso. Porque apesar de ouvir, às vezes a gente escuta e a gente não quer prestar atenção, né? A gente se nega, fala, não, imagina, para mim vai ser super tranquilo. E tem sim histórias de mulheres que viveram o puerpério da maneira mais plena possível. Isso é possível? É claro que isso é possível. Para isso que durante, né, as consultas a gente tende a conversar bastante sobre isso. Construir o seu enxoval emocional. A gente tem mania de se culpar por tudo. Não se culpe. Se você não está se sentindo bem, procure ajuda. Vai passar.